Oi, gente, tudo bem? Ouvintes e não ouvintes do Fiscast, hoje a gente tem uma super novidade que, primeiro, o Rufiscast está trazendo uma edição ao vivo em vídeo, né, do podcast, e também está trazendo, diferente dos outros conteúdos que eu sempre trouxe, com curiosidades, com informações e com conteúdo dos nossos temas em medicina, né, dos nossos compartilhamentos estudantis. Hoje eu estou muito orgulhosa e muito emocionada de trazer uma convidada aqui que fez parte da nossa história aí de anatomia, que a turma F teve como uma querida professora. Eu vou mostrar para vocês já já. Outro convidado que a gente tem, que é nosso convidado residente, é o Rafael. Então eu vou trazer eles para vocês aqui. Bem-vindos! Rafael, professora Shirley. Hola, ¿qué tal? Es un placer participar con ustedes en este podcast de Rufi. Olá, gente, tudo Rafa, ¿Cómo bom? están? Eu aqui de novo. E nesse episódio super especial agora com a nossa queridíssima professora Shirley. É uma honra estar aqui também nesse momento, nesse início de um novo, acho que um novo quadro, né, Vanessa? isso. Eu e o Rafa, que a gente está desenvolvendo esse projeto junto aí há alguns meses, é muito gratificante, é muito emocionante tá conseguindo trazer esse tipo de conteúdo para os nossos colegas de sala e também para os colegas que hoje estão tendo a oportunidade de ter a professora Shirley como uma professora. Então, a ideia do UFSCast, ela nasceu com o intuito de não simplesmente focar em conteúdos de medicina para estudar. O Rufiscast nasceu, na verdade, com uma estratégia de estudo da Vanessa, que gravava áudio dela estudando para ficar ouvindo depois. E eu vi que era uma maneira interessante e fui compartilhar essa ideia com o Rafael. E quando eu percebi, os colegas de sala estavam ouvindo os meus áudios que eu usava para estudar também e estavam já me cobrando mais conteúdo de estudos. Eles Então, compraram o a loucura, Rufiscast né? nasceu aí com uma proposta e hoje é uma proposta completamente diferente. Hoje a gente está com isso e também está com projetos futuros. O Rufiscast vai ser aí uma linha de conteúdo que vai trazer informações para um projeto futuro também de um livro direcionado para o ciclo básico de medicina, para os estudantes que vão também, estão passando e vão passar por essa etapa. Então, o projeto aí fundamental do Rufuscast é esse. Hoje eu estou com a professora Shirley, ela vai contar um pouco da experiência que ela teve como estudante de medicina, e eu acho que, para mim e para muita gente que hoje eu estou representando, ela é uma referência em profissional, ela foi uma referência para a gente também com relação a todo o conhecimento que conseguimos aprender em anatomia. Eu hoje estou no quarto semestre de medicina e tenho o orgulho de estar aqui falando para ela que ela foi uma das professoras que hoje é a minha inspiração e que me deu muita força de aprender e estudar. Muito obrigada, professora, por isso. É, e eu queria que você aí dissesse como que você está se sentindo agora com esse convite, como que está sendo para você. Bueno, y primeramente me siento muy honrada y muy feliz por escuchar todas esas palabras de tu parte. Realmente siento mucho cariño de tu parte y créeme que es mutuo. En todo parte, en mi cariño hacia tu parte, hacia Rafa, hacia toda la turma, realmente fue muy especial. Creo que estuvimos un año juntos y estuvimos así entre buenos momentos y malos, pero creo que fueron más buenos. Y a pesar de todos los momentos que estuvimos pasando, creo que pudimos crear un buen lazo entre profesor y estudiante en sí, en las que hoy realmente considero que gran parte de la turma o tus compañeros, ¿verdad? Eh, Les deseo todo lo mejor, siempre estará en mi corazón, inclusive siempre cuando nos cruzamos por el pasillo, para mí es siempre una alegría verles, ver que realmente están siguiendo los pasos, están triunfando
y realmente siempre, a pesar de que tal vez no coincidamos más como en docente y alumno, ahora siempre estaré deseándoles lo mejor y siempre tendrán un cariño especial de mi parte hacia ustedes. Muito bom, prof. Rafa, queria também que você dissesse como que você está se sentindo agora como o Rafa, professora, é o convidado residente do RufusCast, porque o Rafa abraçou esse projeto com muito carinho e ele, como um aluno de referência, tanto em classe, né, quanto também delegado da turma F, ele me ajudou muito e contribuiu muito com o conhecimento que o Rafa tem aí com mais profundidade nos temas da medicina. Queria que o Rafa dissesse como que ele está se sentindo nesse momento. E hoje, gente, diferente do que a gente já conhece a professora Shirley em sala de aula, as nossas perguntas que vamos fazer hoje para ela são perguntas direcionadas para a gente conhecer a professora Shirley, a experiência dela quando ela também era uma aluna de medicina. E aí o Rafa vai me dizer como que ele está se sentindo agora. E eu queria, Rafa, te dar aí o privilégio de fazer a primeira pergunta para a professora Shirley, que a gente preparou para ela, tá bom? Beleza, beleza. Bom, primeiramente é uma honra de verdade. Eu sei que eu já estou aqui no RufusCast há um tempo, né, trazendo conteúdos assim para prova, trazendo com outros intuitos, mas assim estar nesse momento, nesse primeiro episódio, com uma professora assim que eu amo de verdade, que eu amo de paixão, que significou realmente anatomia, significou ali o meu primeiro ano na medicina aqui no Paraguai. Eu acho assim que é muito especial. Eu tô com vergonha porque ela tá aí linda, maravilhosa como sempre. Claro, un momento especial meritó por lo menos un buen peinado, todo, ¿verdad? No es así lo normal, como nos encontramos en la facultad cuando me encuentra post-plantón, entonces hoy tiene que ser algo especial. Outra Otro, história. Depois... eso no cuenta hoy. Isso não conta, isso não conta. Então, assim, eu tô com... Eu de verdade, eu tô assim com uma palpitação, não sei se é normal. Mas eu tô muito, muito feliz de estar presente aqui, de estar nesse momento. E especialmente porque a gente já conhece um pouquinho da professora Shirley como profissional, como professora, né? Especialmente uma professora que a gente sabe que ela tem outras atribuições. Mas, então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da professora Shirley quando ela era aluna. Então, assim, prof, eu queria que você me contasse como foi essa experiência do seu ciclo básico quando você já entrou na medicina? Quais foram... Foi uma experiência boa? Você chorou? Você quis desistir? Conta pra gente como é que foi isso aí. Bueno, creo que a modo de aprendizaje, ya el primer error que hice cuando entré a la Facultad de Medicina es querer comparar mi mundo de lo que fue el colegio a la universidad, ¿verdad? Yo en el colegio tenía unas excelentes notas, hasta el punto así de salir mejor alumna, o sea que la parte de las notas altas siempre fue una de mis prioridades. Sobresalir siempre fue una de mis prioridades cuando estaba hablando, o sea, estaba cursando la parte del colegio, ¿verdad? Entonces, salir con esa meta o con esa idea y llegar a la facultad y ver que realmente era un mundo totalmente diferente, donde mi metodología de estudio que yo tenía en el colegio tenía que ser, o sea, o no se iba a adaptar a la metodología en la cual nosotros estábamos entrando lo que sería en la universidad en sí, ¿verdad? O sea, que prácticamente choqué contra una pared en la que me di cuenta, en la que no era igual, ¿verdad? Entonces ahí empieza el desespero de cómo realmente yo voy a empezar a estudiar todo el contenido, porque a medida que van pasando los días es más contenido, parece que vos querés estudiar todos los días, pero nunca te pones al día con el contenido y empieza el desespero, ¿verdad? Inclusive como le estoy a modo de experiencia, ¿verdad? Que, o sea, una experiencia mía, les comparto. Eh, como tenía era sobresaliente en el colegio y quería sobrellevar aún eso en la universidad, llegar al primer año de la facultad y empezar con las pruebas. En la facultad donde yo estuve, por ejemplo, eran anuales las materias, entonces era
como les digo, era más complicado, por decirlo de alguna manera, porque era un contenido más extenso al cual uno estaba abarcando, ¿verdad? Entonces, ir con esa metodología de estudio que yo estaba teniendo en el colegio, ir ante una prueba e ir totalmente mal, ¿verdad? Fue algo que Então conta pra realmente gente, así, tirou nota ruim, tirou nota ruim. sí, sí, realmente, ¿verdad? Claro. Profe, Entonces, eso fue algo que estando yo allá arriba pensando que yo siempre iba a poder con los 5, con los 5, con los 5, y después venir a la facultad y ver que no, ¿sabes qué, Shirley? Bajate de ese nivel donde vos estás porque no es así, ¿verdad? Ahí empezaron mis primeras lágrimas en la facultad, que fue en el primer año de esa, de frustración, de rabia, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando una alumna acude a mí con ese sentimiento, yo le entiendo perfectamente, ¿verdad? Entonces, no es que si es que de repente ocurre eso, yo en mi papel ya de profesora, ¿verdad? Yo soy totalmente insignificante, siendo que no, totalmente yo entiendo, yo viví eso, yo sé lo que es eso, como ustedes dicen. Tal vez ahora soy profesora, pero tuve una época de alumna, inclusive sigo siendo Sim. alumna porque sigo estudiando, entonces sigo superando barreras en lo que tiene que ver con la educación en sí. Entonces, esos fueron uno de los primeros desafíos en los cuales yo tuve que pasar cuando yo entré en el primer año de la facultad, ¿verdad? Donde então, uno ve que profe, realmente era totalmente diferente esa expectativa y realidad, ¿verdad? então, assim, profe, o choque que você teve, que você imediatamente saiu do seu ensino médio, né? O seu ensino escolar e Ujú. foi para a faculdade. Então, foi essa quebra aí de realidade que você De tinha um realidad, desempenho. claro. Então, você tinha uma realidade que era, você tinha um desempenho do qual você tinha um Ujú. controle desse desempenho. Exacto. E quando você foi para a faculdade, você teve essa quebra de realidade por conta do volume de coisas para estudar e a complexidade, né, talvez. Ujú. E a sua Así própria mismo. autocobrança. Exacto, ¿verdad? Entonces, como yo tenía ya esa autocrítica, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que yo quería superarme siempre, siempre, siempre y ver que fallé ante algo, ¿verdad? Y ya fue en el primer año de la facultad, obvio que fue así, me caí al suelo, ¿verdad? A Qual foi modo de sua primeira experiencia. falha, profe? Y fue en un examen de biofísica, el primer año donde les comento que cayeron unas muy buenas lágrimas, ¿verdad? En la facultad, donde todos me veían así, ¿verdad? Dios mío, ¿qué le pasa, verdad? Donde a muchos tal vez no comprendían esa, ¿cómo les digo? Esa cobranza que yo tenía conmigo misma y ver que yo me autofallé, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ese fue uno de los tantos, ¿verdad? Pero Mas o primeiro foi esa esse. primera caída duele, ¿verdad? Porque es darte cuenta que era que vos tenías pretendido hacer algo, pero al final ocurrió otra cosa, ¿verdad? Sim. Entonces fue uno de los principales cimientos en los cuales yo tuve que empezar a construir para empezar a sobrellevar lo que sería la facultad en sí, ¿verdad? Darme cuenta que la manera, el método de estudio que yo estaba teniendo no estaba funcionando. Sim, Las sim. horas de estudio que yo le estaba dedicando a cada materia no estaba funcionando. Entonces ahí uno empieza a analizar y ver qué es lo que falla y qué es lo que puede mejorar, ¿verdad? Entonces ahí uno empieza a construir y ver qué puede mejorar. Eso es algo que realmente uno va a realizarlo durante toda la carrera. No es algo que uno va a descubrirlo en el primer semestre o en las primeras semanas de clase. Uno muchas veces se siente frustrado, ¿verdad? Y dice, yo leo de todas formas, yo leo todas 5 horas al día, yo dibujo, yo veo videos, no sé, ¿verdad? Yo hago de todo, profesora, y parece que no funciona, ¿verdad? Pero tal vez ese todo que estás haciendo no es de una buena manera otra vez, ¿verdad? Entonces, ese proceso de descubrir qué es lo que realmente te funciona es algo que realmente cuesta, pero a medida que uno va descubriendo y ve cómo realmente uno va
a sobrellevar esa carga horaria, esas materias, o realmente tener un aprendizaje, porque una cosa es memorizar una materia, que eso de repente capaz que sea algo fácil, que uno memoriza para la materia, para el examen, para la prueba, y al día siguiente apenas uno sale de la prueba y ya se olvida de todo, ¿verdad? Sí. Pero uno lastimosamente, o sea, no sé si lastimosamente, pero uno tiene que ser consciente que estamos en medicina, ¿verdad? Que estamos estudiando o nos estamos preparando para en algún momento salvar la vida de una persona, Isso é ¿verdad? muito importante que você colocou, prof, que assim, existe, a gente tem muito contato com isso, né, Rafa? Assim, alunos que têm uma facilidade de aprendizado muito maior e tem aquela famosa memória fotográfica, né? Pega o material 2 horas antes do exame e consegue responder o exame, porque tem essa facilidade de você memorizar. E aí, prof, você colocou que foi num momento seu que você teve esse choque, que foi num exame de biofísica, né? Prof, existiu alguém assim que ajudou você nesse processo de despertar assim o estudo que a metodologia de estudo e de aprendizado que eu estou fazendo hoje não está funcionando e eu preciso mudar e alterar a forma que eu estudo, alterar a maneira que eu estou aprendendo. Existiu alguém que ajudou você ou você mesmo buscou isso ou você aprendeu sozinha testando várias formas? Como foi? Y creo que como yo me cobro mucho, entonces creo que fui yo misma otra vez de ese miedo a volver a fracasar, ¿verdad? Entonces ahí uno empieza a buscar, uno también quiere hacer mucho el de compararse con otras personas en el sentido de Era tal isso que vez eu ia una, perguntar para você. tal vez Era um muchos, ponto que eu ia perguntar para você ujú, se você também entrava com. Eu não julgo, mesmo eu não tendo esse comportamento, mas eu não julgo os colegas que existem sim uma régua em sala que para eles é importante que eles tenham um desempenho que seja destacável entre os outros colegas. Eu não julgo ujú, porque as pessoas são diferentes e cada um tem a sua maneira claro. de viver a vida e de trazer as coisas que são importantes para si. Ujú. É, digamos assim, esse crivo, né? Esse nível de, essa régua de exigência para com os outros colegas também existia com você? Sí, e inclusive yo tenía, hoy en día, bueno, uno va aprendiendo con el correr de los años lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Yo, como les digo, salí de un ciclo básico de un ensino medio del colegio con ganas de superarme y era tanto esas ganas de superarme que yo inclusive quería ser competitiva con otras personas, ¿verdad? Con mis compañeros. Entonces, tal vez no hasta el punto de querer perjudicarle a la otra persona, Sí, pero sí, claro. sí, Claro. ¿verdad? Con esas ganas de querer ser mejor que otra persona, ¿verdad? Competitividade mesmo. Exactamente, ¿verdad? Eu penso que Entonces, uma certa competitividade também é um pouco saudável também. claro, entonces eso hacía que me quiera hacer exigir más a mí, ¿verdad? Para el punto de querer sobresalir más y más, ¿verdad? Obvio que con el correr del tiempo, mi experiencia, la mitad de la carrera y demás, ¿verdad? Uno se da cuenta que uno tiene que competir consigo mismo. ¿En qué sentido? Que uno tiene que tratar de superarse a sí mismo Sim, independientemente de otra persona, ¿verdad? sim, Entonces son aprendizajes que uno va a ir aprendiendo con el correr de los años, ¿verdad? sim. Pero yo, una alumna experiente de 16, 17 años que empecé una carrera de medicina con ese estándar de querer sacar notas altas en la facultad y ver que no era así, entonces había o existía una cierta inmadurez de mi parte, ¿verdad? Sim. Entonces, el querer ser mejor que otras personas era algo que lastimosamente al principio me era parte de mí a principios de la Hoje carrera, você ¿verdad? pensa de outra forma, prof? Hoy pienso de manera diferente. ¿En qué sentido? Como le estaba diciendo, uno tiene que ser competitiva, pero consigo mismo, pero con la idea Sim, de mejorar cada día, ¿verdad? El compararse con los demás no va a mejorar ni empeorar tu situación, inclusive te puede empeorar a vos mismo haciéndose sentir mal
tipo en el sentido, ¿por qué esa persona sí y yo no? Entonces uno muchas veces se frustra ante eso, porque uno tiene que ser consciente que cada uno tiene su método de pensar o su velocidad de aprendizaje, su método Sí, de aprendizaje, ¿verdad? sí, Entonces, compararse con otra persona al final, creo que ver que otro tiene más facilidad de estudio en comparación sí, de otro y sentirse más frustrado, al sí. final le hace mal otra vez a uno mismo, ¿verdad? Sim, Entonces, você trouxe um ponto que eu gostaria muito de aproveitar a oportunidade para compartilhar. Hoje ujú, você tem dois estudantes aqui conversando com você que têm estilos diferentes. Por exemplo, o Rafa, ele tem uma régua, tanto uma régua individual dele, diferente da minha régua. E a gente tem réguas diferentes, tanto de exigência, quanto também de uma, digamos assim, uma competitividade, né, que a gente conversou agora. Isso, claro que a gente está falando isso de uma maneira muito saudável. Isso é uma característica que, pessoalmente, eu acho que a maior competição que eu tenho hoje é comigo mesma. Então, é uma coisa que, para mim, é muito, muito, muito forte. E você comentou um ponto que é exatamente o ponto que eu vou compartilhar agora com os colegas, que quando você tem uma régua individual com você mesma e esse propósito é muito forte com você mesma e você não consegue alcançar aquilo, você tem dentro de você um fracasso. E quando você tem esse fracasso, eu acho que a dor do fracasso que você tem com você mesma talvez seja muito maior do que aquela vontade que você tinha de ser melhor que os colegas e que você não conseguiu. Então, você falou, professora, exatamente um ponto que eu vou compartilhar com os colegas, que a primeira vez eu já trabalhei durante muitos anos, já tive atuação profissional e tudo, mas eu nunca chorei diante de nem no trabalho, nem diante de nenhum chefe meu. E a primeira vez que eu chorei, demonstrei uma fragilidade, demonstrei o meu fracasso naquele momento, foi numa prova oral sua. E eu lembro exatamente desse dia e não vou esquecer nunca na minha vida, assim, que eu chorei diante de uma professora e depois, para eu gerir isso comigo dentro de mim, foi um fracasso para mim muito pesado, muito, muito forte. Só que também me gerou um aprendizado do sentido de eu nunca mais quero que isso aconteça e eu vou trabalhar para que eu nunca mais passe por esse tipo de fracasso que eu senti. Então, talvez as réguas que você tem de dois alunos agora diferentes são essas. E aí é interessante a gente fazer esse intercâmbio de experiências também, sabe? Rafa, você quer acrescentar alguma coisa também sobre a sua experiência? Não, sim, sim. Igual eu falei, eu vejo que essa competitividade, ela é saudável quando ela é saudável, né? Porque a gente sabe muito bem que existe competitividade entre os colegas, às vezes essa competição, ela é uma competição não dita, né? Então que eu acho que não deixa de ser competição quando os participantes entendem que estão competindo, então vira uma rivalidade, né? Então, o que eu não acho legal é quando na faculdade você tem rivalidade, você vê o outro como uma pessoa, tipo assim, eu quero superar aquele, e a pessoa como nem una sabe que amenaza. Então, eu acho assim que quando você tem essa competitividade com um colega, a gente vai tirar notas boas aqui, e quando isso traz produtos saudáveis para você, o que eu falo como um produto saudável? Pode ser uma nota boa e você se sentir bem, ou pode ser uma nota ok e você também se sentir bem com isso, sabe? Eu acho que esse processo de você também entender, tá, essa pessoa é melhor do que eu nesse aspecto. Eu tive essa experiência agora, nesse semestre que passou, com genética. Cara, eu me destruí estudando para genética e não foi aquilo que eu esperava. Igual a Vanessa falou, tem minhas réguas, né? Não foi, mas aí eu cheguei no final do semestre e falei, tá, é isso, não tinha que fazer melhor do que isso, eu tentei Obrigada por e foi o que eu compartilhar também, consegui. Rafa. E foi o que eu Muito consegui, a nota que bom. eu consegui foi essa, então tá bom, foi o melhor que eu consegui naquela matéria. E aí eu acho que isso também é outro aprendizado, você não tem que ser
100% em tudo, né? Você tem, às vezes você vai ter suas limitações em uma coisa ou outra, e a Provi estava falando em relação a métodos de estudo, eu estava pensando aqui que às vezes o seu método para uma matéria não vai ser o método para outra, né? Porque o professor também é diferente, o livro é diferente, o conteúdo é totalmente diferente. Então, se a forma que a gente estudava para anatomia já não funcionava para histologia, era completamente diferente. E estava ali no mesmo semestre, né? Uhum. Então, a gente vê... São vários aprendizados que a gente vai tendo assim ao longo da carreira. E o mais recente foi esse, que eu me ralei para estudar para genética e não foi tão bom assim. E o que ajuda, talvez, também são. Eu gosto muito de aprender pelo exemplo. E esses projetos em comum que eu tenho com o Rafa, como a gente tem estilos diferentes também em sala de aula, talvez ele me inspirou com relação à forma que ele tinha enquanto estudante. E eu também devo ter inspirado ele no sentido também de ele pensar de uma maneira diferente com relação a esses desafios que a gente tem enquanto estudantes, né? Prof, Sim. desculpa, assim, é porque a gente está super aproveitando o tempo, mas eu também não quero comprometer aí sua agenda. No, Vou no te fazer uma preocupes. segunda pergunta para Sí, você claro. e queria que você falasse para mim quais foram, assim, diz assim, vamos numerar então, para ficar mais tangível, né? Me digam aí 3 aprendizados, né, assim, que você vivenciou como médica e 3 aprendizados que você vivenciou como professora. Bueno, como médica, primero humildad, eh, no sentirse que uno sabe todo, porque uno nunca sabe todo. Uno siempre tiene que saber trabajar en número 2, ¿verdad? En compañerismo tiene que existir, porque en el hospital es todos tratando de ayudarse para el bien de un paciente, ¿verdad? Muchas veces ocurre también que tal vez un personal esté más capacitado en comparación de otro, entonces uno tiene que ser humilde para aceptar esas, ¿cómo le digo? Sugerencias del colega en sí, ¿verdad? Porque al final será eh, para el bien del paciente en sí, ¿verdad? Entre humildad, compañerismo y el saber servir es algo, creo que son uno de los pilares principales en los cuales uno va a tener que tener en el momento del actuar médico, ¿verdad? En referente, yo como docente, creo que la primera frase en sí, lo que me tengo en mente siempre es que comprender al alumno desde el punto de que yo también en algún momento fui alumna, ¿verdad? Entonces, esas actitudes, por ejemplo, que a mí cuando fui alumna, a mí no me gustaba el del profesor de esa manera prepotente, que solamente tenía esas intenciones de perjudicar al alumno, siendo que el profesor no va a ganar nada, no va a ganar ni más ni menos siendo de esa manera, siendo que si es que uno es eh, consciente de que ese alumno que está frente tuyo va a ser un colega y que quién sabe, en alguna circunstancia puede ser el médico que de repente te salve ante una circunstancia, ¿verdad? Entonces creo que siempre esa humildad en cualquier lado es algo que siempre debe de persistir, ¿verdad? No sentirse superior que a otra persona. Eh, a ver, eso de enumerar está complicado, che. A ver, ¿qué fue? Fica tranquila, prof. Eu acho que só No você sé, colocando chicos, aqui o que você acha mais sí. relevante, mais Ujú. importante, está ótimo. No, pero yo creo realmente, chicos, que eso de sentirse superior a otras personas es algo que uno tiene que tratar de no realizarlo, ¿verdad? Tanto como docente, tanto como persona, tanto como profesional, y es algo que es lo que más ocurre,
¿verdad? Que uno quiere sentirse superior o mejor que otra persona, siendo que al final siempre la vida da vueltas y qué ocurre al final, capaz que vos necesites de esa persona otra vez, ¿verdad? Entonces creo que siempre la humildad va a ser la base de todo para que uno pueda seguir adelante ante todo, ¿verdad? Eu fico muito emocionada de ouvir isso, assim, de ouvir isso, e isso talvez, assim, já ser uma coisa muito forte que eu consigo enxergar, sabe? E você falou sobre humildade, assim, e é algo que é uma característica, é uma virtude, assim, tão importante, mas tão importante, mas ao mesmo tempo ela é uma virtude não tão fácil de ser aprendida, né? Ela tem algumas pessoas que têm aí uma virtude natural, mas eu sinto que é uma virtude muito difícil de ser aprendida. E eu queria fazer uma pergunta assim, fora do script, assim, prof. A primeira experiência que você teve como docente foi com a nossa turma? No, yo fui monitora en la facultad, fui de anatomía y de histología de manera simultánea. Olha, Corajosa. fuerte, profe, Entonces, muy fuerte. eso, sí, ¿verdad? Ahí la rivalidad entre anatomía y histología, yo junté eso, ¿verdad? Llegué a ser monitora mayor de histología en la facultad. Entonces, eso de enseñar siempre me gustó. De ahí a que haga bien o no tan bien, tal vez de repente son detalles que hay que mejorar cada momento, ¿verdad? Pero es Las algo que técnicas, siempre... ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo? Las técnicas, ¿verdad? La técnica Claro, de enseñanza. sí, claro, porque cada docente tiene sus técnicas, ¿verdad? Uno tiene que, creo que depende también de cada grupo el cual le toca, porque siempre son personas diferentes en los cuales tienen métodos diferentes y entonces uno tiene que saber adaptarse a eso, ¿verdad? Entonces, la enseñanza en sí siempre fue algo que me gustó, inclusive una pequeña anécdota de mis padres que siempre me decían que yo así cuando era criatura, lo que yo jugaba era ser profesora, ¿verdad? Entonces tengo un cierto rasgo de querer ser docente desde pequeña ya, ¿verdad? Me trae siempre muchas alegrías, como en todos lados, obvio que va a haber momentos buenos y momentos malos, Mas como médica tipo pero assim, como médica foi a nossa primeira turma ou você já teve uma outra turma antes? ya tuve. Por ahí en la UCP mismo, luego yo ya estaba un año antes con otra turma, estaba en el CT antes, en el kilómetro 8, después la facultad unificó todo y se fue todo a la sede 2. Entonces ya tuve con varios grupos, pero sí reconozco, no es a modo así de alardear mucho, pero con la turma de ustedes fue con quien empecé a tener así un cariño más especial, donde Ah, empezamos a tener más ese contacto, Eu vou chorar desse jeito. esa olha aí. unión así de profesor docente, ¿verdad? Claro, siempre hubieron esos pequeños roces donde tal vez tuve que ser un poco más exigente y demás, que tal vez a algunos les gusta, a algunos no, ¿verdad? Pero sacando esos pequeños momentos, realmente la turma F es una de las turmas que llevaré en el corazón siempre. Isso é tão Profe, verdade, Vanessa, não sei se você sabe, mas isso é tão verdade que a prof, depois da gente, ela abandonou a anatomia. profe, Falou Esa, assim, já eu que não, sinto, já que te passaram, voy a não vou mais terminar fazer con la turma anatomia. F y después ya nada más. mas eu sinto, profe, que eu sinto que no decorrer que a gente teve o desenvolvimento tanto da disciplina quanto dessa relação com você, eu sinto que foi um aprendizado muito mútuo, porque eu consegui enxergar algumas características em você mesmo, tanto de afetividade, claro, que a gente sente uma afetividade maior do professor, mas uma diferença de mudança mesmo, sabe? Eu acho que gerou também um aprendizado assim para você, esse contato com a nossa turma assim que foi incomum, mas eu senti que também foi algo que
gerou para você não só a afetividade com a turma, mas eu acho que também gerou aprendizado diante, talvez, das experiências boas ou ruins, talvez, mas, assim, gerou uma experiência, assim, sabe? Então, eu sinto que a Shirley, que começou a dar Anatomia 1, não era a mesma Shirley que finalizou a Anatomia 2. É esse o meu sentimento, eu não sei se você compartilha. Eu queria fazer uma pergunta para a prof. Eu acho que como o nosso público vai ser mais pessoas assim que já passaram, né, já tiveram toda essa experiência lá do primeiro semestre, do segundo semestre, talvez. Então, eu queria fazer uma pergunta assim. E que estão, viu, Rafa, no primeiro agora, que tem a professora Shirley de professora, vão com certeza comer esse podcast. Mas não tem, esse que é o negócio. Ela abandonou. Ya salí de anatomía. Hasta el semestre pasado estuve. É só até o semestre passado ela sabe anatomia, mas eu falei para ela que, como ela agora está na cátedra de pediatria, prof. Pediatria, sim, né? Na cátedra de pediatria, é mais uma oportunidade para a gente lá na frente estar juntos, né? E eu lá claro, les voy a estar esperando. Então, prof, a pergunta que eu queria fazer é, a gente passou por a gente viu todos esses desafios, eu acho que muita gente vai se relacionar com os desafios que você também teve no seu ciclo básico, e a gente está aqui, eu e a Vanessa e a maioria dos nossos ouvintes, a gente está aqui terminando aí no processo de terminar o segundo ano. Que conselho que você dá para essa pessoa que já passou por essas matérias aí, que já deveria ter focado, né? Tudo isso de anatomia, histologia, fisiologia. Que conselho você dá para essa pessoa que está indo agora para pré-clínica? Que é um divisor de água, assim, todo mundo fala que, meu Deus, quinto dos infernos. Dios mío, hasta ese punto. No se apuren a ir a los hospitales. Les comento así, ¿verdad? Que hay varios mensajes privados, ¿verdad? Doctora, a mí le va preguntando y demás cosas, ¿verdad? Entiendo totalmente esa emoción de hacer ese contacto. Parece que hasta el principio parece que es aburrido esa materia del ciclo básico y uno tiene esa energía y esas ganas de ver cómo es el hospital y demás, ¿verdad? Pero todo tiene su tiempo. Traten de aprovechar todos los que puedan ahora que van a ingresar en la área preclínica, van a empezar a ver de a poco cómo es empezar a entrar a esa relación médico-paciente, ¿verdad? Algo que creo que desde anatomía, mismo histología, se entiende, se sabe y se llegó a ver es que teórico y práctico van juntos, va de la mano. No sirve de nada que ustedes vayan, tengan una excelente práctica si es que ustedes no tienen una buena teoría. Ustedes van a ir de repente a un hospital y no van a saber qué hacer. ¿Y por qué no van a saber qué hacer? Porque ustedes no tienen una base teórica. Entonces, ahora en el preclínico es donde ustedes van a empezar a ver, a entender lo que es esa relación médico-paciente y empezar a ver las patologías, que es lo que uno más quiere ver y comprender y saber, ¿verdad? Porque seamos realistas. Un amigo, un familiar se entera que vos estudias medicina, estás en el primer trimestre y vos ya ella quieren que vos les cures una patología del corazón que tiene, ¿verdad? Y vos empezás recién a estudiar lo que es el corazón, ¿verdad? Entonces ellos no comprenden lo que es ese proceso en los cuales nosotros como estudiantes llevamos, ¿verdad? Durante toda la carrera, porque son 6 años. Entonces, ¿qué es lo que primero aprendemos? ¿Cómo es el cuerpo? Después, ¿cómo funciona? Y después vemos cuáles son las alteraciones en el método o en el mecanismo del funcionamiento del cuerpo, ¿verdad? Entonces, traten de aprovechar cada fase, cada etapa que le brinda la facultad, donde después ustedes ya van a tener el tiempo necesario o el suficiente donde ustedes van a poder entrar al hospital, donde es uno de los deseos que más uno tiene como alumno, ¿verdad? Y empezar a aplicar eso que vos aprendiste en la teoría, que va a ser muy satisfactorio.
porque vos te vas en los hospitales y al final no haces casi nada otra vez. ¿Y por qué no vas a hacer casi nada? Porque no sabes nada, ¿entendés? Entonces, es nada más aprovechar el tiempo en el que ustedes están, no apurarse, no acelerar algo que va a llegar nomás luego. Entonces, aprovechen ahora el preclínico que están a punto de entrar con las materias de semiología y demás, que es una de las materias más temidas, ¿verdad? Igual que fisiopatología. Já me Entonces, disseram vários assim, né? sí, Várias ya hay coisas unos nombres boas. que sí conozco así, ¿verdad? Pero a pesar de todo, muchas veces es aprovechar cada materia y siempre tratar de perfeccionarse en el sentido de aprender las cosas, ¿verdad? Uhum. Porque memorizar es fácil. Muchas veces, ay, yo me olvidé y otra vez súper rápido y demás. Tal vez sí, si es que uno no lee de manera frecuente, sí se va a olvidar. Pero si es que aprendió de una buena manera las cosas, con una simple leída, muchas veces uno ya recuerda las cosas. Pero en cambio, si es É a que uno próxima, memoriza, inclusive, era uma das perguntas, já a próxima pergunta, né? É ujú, esse ponto que você está colocando agora. Você colocou no início que você teve que mudar o seu estilo de aprendizagem de estudos, né? Então, digamos assim, eu vou dar um exemplo. Eu sou uma aluna que eu tenho o hábito de estudar 2 horas antes de um exame. Então, eu tenho uma memória fotográfica, vou estudar com aquele exame, vou conseguir uma nota e eu ainda não percebi que talvez isso no ciclo clínico me traga prejuízos, porque eu não vou ter uma boa fundamentação teórica. Então, assim, nesse exemplo que eu dei, que mudanças que você sugere que essa pessoa faça hoje para a organização dos estudos? bueno, como dije, ¿verdad? Cada uno tiene su método de estudio. Yo les comento, yo hacía todo. Yo veía videos, yo dibujaba, yo escribía, tenía una pizarra particular en casa, volvía a reescribir lo que estudiaba. O sea que para cada materia tenía más métodos de aprendizaje en comparación de otras. Por ejemplo, con anatomía yo veía videos, dibujaba y escribía hacia los resúmenes, ¿verdad? Para otras materias tal vez no dibujaba en sí, ¿verdad? Pero sí, eso de escribir, hacer los resúmenes, en mi punto de vista, en mi método de estudio es lo que funciona. O sea que yo cuando leo, escribo, pero tengo esta facilidad de volver a reescribir las cosas sin mirar mis resúmenes o algo así. Entonces yo ahí recién yo me doy cuenta que realmente comprendí o pude captar las informaciones en las cuales yo estuve estudiando, ¿verdad? Tal vez Então, hoje, ese, assim, para você, talvez o método que para você funcionou de uma maneira mais efetiva é fazer leitura de um material e fazer um sí, resumo. Mas, resumen. assim, eu gostaria muito de destacar essa parte do resumo, porque, assim, o resumo é o resumo do que você entendeu que você vai escrever. Não Y é isso, eso, profe? por ejemplo, es algo que muchos vamos a aprender a realizar otra vez a medida que vamos haciendo los resúmenes. Porque ¿qué es Uhum. nuestra costumbre de querer hacer cuando empezamos a hacer un resumen? Transcribir el libro. Sim. Esto es algo que al final nos llevamos horas transcribiendo otra vez el libro, tenemos más hojas que el libro otra vez. Al final no comprendimos nada otra vez lo que estuvimos escribiendo porque fue transcripción del libro, copy-paste, ¿verdad? Entonces, pero ese método de resumen, lastimosamente, por decirlo de alguna manera, es algo que uno va a aprender solamente haciendo y rehaciendo y viendo y saber comprender cuál es lo que realmente importa para que vos destaques en tu resumen, ¿verdad? Que siempre son las palabras claves, ¿verdad? Porque un resumen, ¿qué es lo que tiene que hacer? En ayudarte tal vez a refrescar las cosas que vos estuviste estudiando durante todo ese texto, ¿verdad? Entonces, esas manías o esas metodologías de hacer resumen
es algo que uno va a ir aprendiendo a medida que uno va transcribiendo el libro y uno se da cuenta, no, transcribí el libro, voy a tener que hacer menos. Y ahí con la práctica uno va aprendiendo otra vez cómo hacer resúmenes, ¿verdad? Algunos hacen mapas mentales, inclusive, ¿verdad? Así, por ejemplo, como Ay, yo les hacía en las clases de anatomía, por ejemplo, trataba de tirarles los puntos más específicos, más importantes, en los cuales yo les escribía a ustedes en el cuadro, ¿verdad? Eso sería un cierto resumen en donde nosotros vamos a abarcar todo, donde somos conscientes que faltaba más contenido a modo de profundizar, pero eran los detalles más importantes que nos daba para comprender la materia o el tema en sí, para que después nosotros podamos profundizar en el libro, ¿verdad? sim, com certeza. Muito Tem bom, profe. uma coisa muito importante que você falou em relação ao resumo, em relação a destacar palavras-chave. A Vanessa sabe muito bem, porque ela vê, às vezes eu mostro para ela algum material que eu escrevo no caderno, escrevo no tablet, e eu gosto muito de usar color coding. Então, para diferentes coisas, eu vou lá e coloco uma cor mais vibrante para aquilo. Aí, se tem categorias de coisas que eu preciso destacar, eu uso diferentes cores para cada categoria. Você criar o seu código, né, de cores ajuda muito na hora de você estudar. Olha, isso aqui é muito importante. A Vanessa também gosta de fazer muito isso. Muito importante, pouco importante. Isso aqui eu posso depois estudar e aí eu coloco uma cor, sei lá, amarela. E aí você vai fazendo o seu color coding e atualizando o seu material de estudo. É muito interessante. Sí. Y ahí por Vamos para a eso próxima lo que pergunta, muchas Van. veces, sí, ahí por un pequeño dato. Es por eso que muchas veces uno dice que el resumen de la otra persona no le va a servir a la otra persona para estudiar, Isso ¿verdad? acontece Sim, muito, profe. sim. Porque cada Isso uno acontece hace su muito. resumen de acuerdo cómo uno comprende o cómo uno va a comprender ese resumen, ¿verdad? Como vos Inclusive as decís, a través. abreviações, né? Exacto, ¿verdad? Entonces, es por eso que cada uno tiene que ser dueño de su resumen. Obvio que es más fácil la persona que se mató estudiando toda la noche haciendo ese resumen, ir a leer, tal vez vas a comprender algunas que otras cosas, tal vez te va a guiar, pero el total para comprender todo el contenido y la materia a través del resumen de otra persona va a ser muy difícil, ¿verdad? O tal vez te va a Profe, faltar para memorizar. aquelas ramas da subclávia, eu lembro que eu não escrevia nem artéria, eu só colocava abreviação, eu Las só colocava abreviaciones, as letrinhas, claro. porque não cabia, né? Então Ujú, fazia toda as ramificações ali da carótida, não sei o quê, mas não tem nome. Então, mas eu olho claro. e sei o que eu escrevi, né? Eu Ujú, sei o que está ali. Então, isso que você claro, pero falou otra da persona, pessoa uma pessoa pegar de outra, tá, vai te ajudar algum ponto, até um certo ponto ajuda, mas não ujú, é tudo, entendeu? Você exacto. tem que fazer o seu, né? Ujú, Eu acho que, assim, uma das coisas que a gente faz muito aqui no Rufuscast, prof, é utilizar mnemônicos, né? Então, a galera gosta muito. E é uma forma também que eu achei que é humorística, assim, não pro Rufuscast, mas é uma maneira que eu uso, é minha metodologia que eu mais uso, é usar os mnemônicos, que é eu conseguir associar com outras coisas que são familiares para mim, e eu consegui associar isso para poder estudar. E eu percebi que a turma tem gostado muito, né, das associações que a gente tem feito, mas, inclusive, eu utilizo isso nos meus resumos, né? Pode dar muito certo, quanto também eu tive uma experiência bem ruim que deu muito errado. E eu acho que a mudança que eu percebi, né, assim, nos meus estudos, mesmo sendo uma coisa que eu gosto muito, a quantidade de mnemônicos que eu usei nesse dia foi uma quantidade muito difícil para eu conseguir associar depois. Então, equilíbrio também nas suas metodologias, eu acho que é importante você ter aí esse feeling, né, para perceber essas coisas. Certo? certo. Eu vou fazer a última pergunta para a professora. E eu queria perguntar, prof, para você, assim, para você mesmo,
quais são as qualidades necessárias para você se tornar um bom profissional de medicina? E eu queria que essa pergunta fosse muito pessoal sua, porque é algo que, às vezes, igual eu comentei aqui, tem coisas que são virtudes nossas e tem coisas que elas precisam, de fato, ser aprendidas. Então, assim, para você, o que são as qualidades, assim, primordiais para ser um bom médico? Y primero creo que lo principal es, lastimosamente, uno tiene que crear ese hábito de estudiar. Al terminar la facultad no termina el estudio, al contrario, ahí aumenta porque ya está a mano de ustedes la responsabilidad de la vida de un ser humano. Y lo que te aporta la facultad muchas veces no es suficiente lo que te va a aportar la experiencia en sí en la facultad, ¿verdad? Entonces, el estudio es algo que siempre va a estar presente en nuestras vidas como médico. Uno tiene que adaptarse a eso, a leer siempre, porque al final va a ser para bien del paciente, ¿verdad? El saber servir a ese paciente que acuda a ustedes, porque eh, esa persona viene junto a vos, médico, por una aflicción que tiene en ese momento. Entonces, vos sos su esperanza o su luz, por decirlo en algún momento, en ese momento de la consulta, en los cuales vos deberás de ser lo suficientemente capaz de poder solucionar eso, ¿verdad? Muchas veces el motivo por el cual el paciente acude al servicio no es por una patología física en sí, sino muchas veces un, como les digo, un apoyo que muchas veces el familiar no le aporta a ese paciente y se va y busca en el hospital. Entonces, ese espíritu de ser servicial, de ser humilde, de que saber escuchar al paciente, son cosas que muchos tienen, pero lastimosamente muchos no también, ¿verdad? Muchos creo que ya fueron pacientes en algún momento y siempre tienen alguna experiencia en la que dicen, el doctor ni siquiera me miró, el doctor ni siquiera me tocó, ¿verdad? Esos detalles que parecen tan insignificantes, pero que hacen la gran diferencia para la persona que viene, acude junto a vos, hacen que vos, si es que tenés ese espíritu servicial de ser humilde, de querer ayudar a la persona, no estar simplemente en la posición de yo soy el médico, yo mando acá, al fin y al cuentas va a ser en algo que creo que como persona no va a, ¿cómo les digo?, a complementar a esa persona en sí, a llenar la satisfacción de saber ayudar a la otra persona, que muchas veces eso es lo que tiene la carrera, ¿verdad? Que es muy gratificante ver que si es que vos actuaste de una buena manera, no solamente en el tratamiento en sí, sino ser esa buena persona muchas veces es tan gratificante que muchas veces, a pesar de que hayas trabajado mucho ese día, te vas feliz porque ayudaste de una buena manera a otra persona. Que Muito lindo. bom, prof. Eu queria pedir para você, não sei se você está aí corrida, ocupada, mas assim, No eu te queria que preocupes, estoy bien. você tá tranquila Sí, e estoy. assim, eu estava refletindo e eu acho que foram momentos muito importantes que a gente teve, né, assim, e muito de confraternização. E eu lembro muito, com muita força isso, o encerramento que a gente teve de Anatomia 1, que foi uma festinha que a gente fez, uma confraternização em sala, e você fez um depoimento que para mim foi muito forte aquilo, né? Que você colocou, uma das coisas que você colocou, que era uma jornada longa
e que a gente tinha nossa família, tinha muitas pessoas que estavam torcendo e também depositando a confiança que a gente precisava para estar ali. Então, realmente, você trouxe um senso de responsabilidade muito forte para a oportunidade que a gente está tendo hoje, que talvez isso não seja algo tão claro para alguns alunos que estejam aqui. O senso de responsabilidade que eu digo é o senso de, nossa, olha a oportunidade que eu tenho hoje, olha onde que eu estou hoje e olha o que eu posso fazer com isso. E isso foi muito forte para mim. E assim, eu sei que isso vai ser para mim um discurso atemporal seu, assim, ele sempre, quando eu estou muito triste, eu coloco no meu celular e vejo. Então, é uma coisa que, para mim, foram palavras que sempre vão estar em linha e em pensamento com o que eu estou vivendo e com o que eu preciso ouvir para revalidar, né? Então, assim, ajudar nas minhas afirmações e nas minhas validações. E eu queria que você hoje, mesmo não sendo mais a professora Shirley da turma F, que tipo de mensagem hoje que você pode deixar, não só para a turma F, mas assim, a sua mensagem enquanto professora Shirley, tão maravilhosa quanto você é, e não vai deixar de ser, mas assim, a sua mensagem enquanto a oportunidade que os estudantes de medicina têm vindo para cá, e como que você pode dizer isso em forma de uma mensagem para todos? Bueno, así como estabas diciendo, ¿verdad? Creo que tal vez en su totalidad no voy a poder comprender lo que es dejar toda una familia detrás para venir a cumplir un sueño, ¿verdad? Pero te imagino que ha de ser lo suficientemente, o sea, ha de ser muy duro porque muchas veces uno tiene su momento de fragilidad y uno quiere ese apoyo familiar o de su mamá o de ese papá o de ese tío, de ese hermano y que muchas veces de manera presencial uno no lo tiene, ¿verdad? Pero tal vez uno debería de pensar que ese sacrificio que uno está haciendo ahora deberá de ser la motivación en el cual uno deberá decir, bueno, tengo que ser fuerte, tengo que seguir. ¿Por qué? Porque así como les dije en algún momento, hay toda una familia detrás torciendo por ustedes para que de aquí a unos cuantos años, independientemente del semestre en el que estén, ustedes puedan llegar a ser médicos, ¿verdad? Que es la principal meta, que no es solamente del que está estudiando en sí tiene, sino que toda la familia, porque es toda la familia o el que le esté apoyando para hacer cumplir esa meta, ¿verdad? No es fácil, no es simple, pero imposible tampoco es, ¿verdad? Lastimosamente, aprendemos con el correr de los días que las cosas no se consiguen de una manera tan fácil. Lastimosamente, uno tiene que luchar, ¿verdad? Para conseguir las cosas. Pero uno no tiene que pensar tanto en el sacrificio en sí que uno está haciendo, sino que en la meta o en la gloria que uno tiene a conseguir, ¿verdad? Porque si uno mucho piensa en el lado negativo parece que uno se desanima y al final parece que quiere desistir de todo. Entonces uno tiene que pensar de aquí a unos años dónde esa persona se quiere ver, qué es lo que realmente quiere ser en la vida. Si es que quiere ser un médico, entonces no es solamente en aprenderse las materias, sino que también en mejorar como persona para ser un buen médico en el sentido también de la parte de saber solucionar, obvio, las partes patológicas en sí, sino que ser también un buen profesional, un buen médico en el sentido de la parte personal, el saber llegar a la persona, saber ser amigable con el paciente que llega junto a ustedes, ¿verdad? Lastimosamente no es una carrera de velocidad, como siempre se dice, ¿verdad? Es una carrera de resistencia. Tal vez van a existir algunos tropiezos durante la carrera, pero tal vez esos tropiezos pueden ser motivos por los cuales uno se puede agarrar, levantarse y seguir más fuerte y seguir adelante, ¿verdad? Así, por ejemplo, como les estuve compartiendo esa pequeña experiencia que les dije que fue una caída muy grande para mí en el ciclo básico, caer de esa expectativa a realidad, tal vez yo tuve
en la necesidad de caer de esa manera para que yo pueda mejorar, ¿verdad? Entonces, no siempre ver el lado negativo cuando uno cae o cuando uno no le sale las cosas, sino siempre tal vez ser autocrítico y pensar, ¿por qué me salió de esa manera? ¿Verdad? ¿Qué pude haber mejorado? ¿Será que si hice así y si es que hago de otra manera, será que va a salir mejor las cosas? Entonces, no caerse siempre en el lado de estar en decaído o que un momento uno haya fracasado y que siempre va a fracasar. No es así porque muchas veces de grandes fracasos vienen grandes victorias. Entonces, es siempre seguir con con la frente en alto, perdón, y pensar que muchas veces no es uno el que está ahí estudiando frente al libro, el que está luchando para que ustedes sean médicos. Es muchas veces también la familia que está trabajando para que les pague esa comida, esos padres, esos Com familiares certeza. que le está trabajando para pagarles ese alquiler, para que tengan esa comodidad, porque están en otro país, es otra costumbre, es otra cultura, es otro idioma. Entonces, muchas veces es una lucha de toda una familia, no solamente la persona que está luchando en el sentido de estudiar, ¿verdad? Entonces, creo que yo, por ejemplo, si es que yo soy la persona que estoy ayudando a la otra persona para que estudie, ¿qué es lo más gratificante para mí? Ver que esa persona está valorando el esfuerzo que yo estoy haciendo para que esa persona estudie, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser? Sí, Tal vez no sean esas notas excelentes, esas notas perfectas, pero sí ver que realmente se dedica, está interesado en aprender, en mejorar cada día, ¿verdad? Casi como estaban diciendo, lastimosamente, hay personas que tal vez no valoren eso, piensen que es algo o que tienen así de una manera más fácil que tal vez otra persona valore más porque sabe lo que es el sacrificio de tener las cosas que muchas veces no es fácil. Entonces ahí uno valora, comprende y hace ese esfuerzo para mejorar cada día, ¿verdad? Entonces lo único que tengo a decir es fuerza, que siempre cuando uno va a caer, también se puede levantar tal vez de una manera más fuerte, de una mejor manera, mejorando inclusive. Siempre tratar de aprender de los errores, que los errores no están ahí nada más para hacernos fracasar, sino para hacernos mejorar. Com Entonces, certeza. exacto, entonces nada más chicos. é, muito obrigada, prof. E Sí. assim, eu preparei um presente para você. Mm, Na verdade, não é um presente, assim, foi ujú, uma forma que eu encontrei de agradecer tanto a sua participação no podcast, quanto também eu pensei muito e eu queria muito representar os meus colegas aqui que têm um carinho muito especial por você. E aí eu escrevi uma carta tentando representá-los e escrevi essa carta para também passar essa mensagem para você com muito gosto e agradecimento pela sua participação. Eu vou ler ela para você, tá bom? Bueno, nada más, antes de que leas la carta, yo esa carta lo quiero de manera física, entonces Tá bom, para prof. guardarlo, está bien, tengo mi rinconcito ahí por de algunos regalitos que me dan con mucho cariño, entonces es una de las cartas las cuales me gustaría guardarlo, ¿tá? Vai chegar para você, então. E eu Dale, vou tentar, inclusive, já que eu fiz essa carta pensando na turma, né? Assim, vai ser, inclusive, a resposta da turma depois de ouvir o podcast e a gente produz essa carta e manda para você. Mas eu vou ler ela para você dale, agora, tá? perfecto. Profe, em nome de toda a classe, gostaria de expressar mi más profunda gratitud por su participación. Fue de muy inspiración, tanto para el podcast quanto para nuestras vidas. Su dedicación como profesora de anatomía trascendió los límites del aula y nos cautivó de manera única. Sus palabras y conocimiento compartidos fueron verdaderamente conmovedores. Usted no solo nos ensinou sobre anatomia, sino que também nos mostrou a importância de enamorar-se com a aprendizagem e a ciência. Nos sentimos privilegiados de tê-la como nossa mentora.
Esperamos que sepa quanto valoramos seu compromisso e experiência e sua presença aqui hoje deixou uma marca indeleble em nossos corações e mentes e continuaremos honrando o legado que ha construído em la classe e la sempre. Com carinho e gratitude, profe. Muchas gracias, chicos. Créanme, de corazón les digo que es mutuo el cariño que siento también por ustedes. Y siempre, a pesar de que no nos encontremos, siempre en el fondo estaré torciendo por ustedes para que todas esas metas que ustedes tienen la puedan cumplir. Muito obrigada, profe. Muito obrigada Eu só pela vou deixar meu oportunidade. agradecimento final aqui, antes da gente encerrar. Quando a Vanessa me pediu para fazer o convite, eu falei assim, com certeza, mas será que ela vai dar essa honra para a gente, né, de vir aqui? Disculpen si que por ser tan atrasada, ¿verdad? Pero lastimosamente tengo mis otros compromisos, pero por suerte hoy se pudo, conseguimos. E era mesmo para ser algo gostoso, era para ser algo leve que você pudesse participar no seu tempo, assim, prof. Não precisa se preocupar com a gente ter aí que ter remarcado ou não, mas assim, era para ser algo bem legal como foi hoje, sabe? Sim. E, bom, aí o meu agradecimento, acho que a Vanessa falou tudo nessa carta. Eu acho que tudo que a gente, todos os puxões de orelha, o aprendizado, os momentos que a gente compartilhou, foi um ano, né, junto com... E eu espero que a gente ainda vai se ver um pouquinho mais lá na frente, na parte de pediatria. E eu acho que cada professor deixa a sua marca ali, né? Deixa um pedacinho, não só de conhecimento, mas da sua própria personalidade, do seu eu, né, nos alunos. E se o aluno sabe aproveitar esse aprendizado, esse pedacinho que o professor deixa dentro dele, imagina que belo profissional essa pessoa não vai ser futuramente. Né? Se a gente vai juntando esses pedacinhos que os professores vão deixando, essas marcas, e a gente se torna esse profissional exemplo que eles são lá na frente, eu acho que é isso que a gente tem que focar, né? Pegar todo esse aprendizado, pegar toda essa bagagem e levar e chegar lá na frente, olha, eu estou aqui, e boa parte do porquê eu estou aqui e de quem eu sou nesse final do processo se deve a essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. E você é uma dessas pessoas, assim, pra gente, né? Você é uma dessas pessoas que deixou a marca mesmo e que a gente vai chegar lá na frente. Gente, eu tô aqui graças à professora Sheila. Eu lembro disso, eu lembro dela falando disso, sabe? Aquela coisa que vem na mente. Então, assim, eu quero agradecer de verdade. Eu não tenho palavras para dizer a experiência que foi ter você aqui com a gente. Gente, eu queria também agora agradecer tanto os colegas que ouvem o Rufuscast, quanto os colegas também que me dão feedback, assim, Vanessa, e aí, vai gravar sobre isso? Não vai gravar? E eu nunca tive essa oportunidade de estar agradecendo e falando sobre isso, né? E eu escolhi um momento bem especial para fazer isso. Queria mandar, assim, minha profunda gratidão e reconhecimento para quem ouve e para quem chega em mim pessoalmente e sugere alguma coisa, ou pede, ou cobra, porque são essas pessoas que fazem eu ter motivação para continuar esse projeto. E teve uma pessoa que pediu um beijo, e a primeira vez que eu vou mandar um beijo para alguém é o Juan Miguel. Juan Miguel, hoje você vai ter o privilégio de receber aí. Você pediu para me dar um alô para você no Rufuscast. Então, alô, alô, Juan Miguel. Rafa, dá alô para o Juan Miguel também, a professora Sheila também. Alô, Juan Miguel. Então, um abraço para você. Muito obrigada pela sua participação, né? E também por você ouvir o Rufuscast. Professora, mais uma vez, muito obrigada. Queria, mais uma vez, dizer assim, que você é única e sempre vai fazer parte das nossas vidas, tá? Rafa, você
e faz parte, e o Rufuscast só existe porque você está aqui junto comigo como um convidado residente. Então, eu me sinto muito privilegiada por conseguir manter esse projeto junto com você. Muito obrigada. Gente, é isso. Para a gente só finalizar agora o ao vivo, eu só vou falar para vocês não esquecerem de ficar ainda na chamada até finalizar o download. E alguém mais tem alguma mensagem final para deixar? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Estão satisfeitos? Por mim tá tudo certo. Todo perfecto. Nada Então tá más, bom. una vez, chicos, agradecerles por esta oportunidad y por este cariño y nada más desearles muchos, muchos éxitos. Graças Muito obrigada, professora Shirley. Muito obrigada, Rafa. Esse foi mais um episódio super, super especial do Rufuscast. Depois a gente volta com a programação normal aí, com os conteúdos de micro. E é isso, pessoal. Um beijo para todos. Convidados, mandem um beijo para todos. Juan Miguel, hoje você foi um privilegiado aí. Então, quem quiser que eu mande beijo aí, chamando o nome, é só me falar, que eu vou pensar de fazer agora um quadro aí de beijo para o pessoal que pede. Os ouvintes. E é isso. Um beijo para todo mundo. E esse foi mais um episódio do Rufuscast com a convidada especial da professora Shirley Diana. Tchau, gente. Um beijo. Tchau.